aí que você pode entrar. E o endereço está lá na minha página do Facebook da Espada Sagrada. E quem quiser fazer parte entra pelo Google Plus, correto? Isso, o pessoal já está comentando aqui no canal do YouTube aqui, da Espada Sagrada, e tá tudo ok, está sendo transmitido. Eles já estão conseguindo ver, né? Isso, está assistindo já. Então tá bom. Tá ok? Estão escutando bem a voz, tudo tá legal? Pode começar? Sim, fica à vontade. Pode. Muito bem, gente. Eu sei que tem muita gente me assistindo. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo é o seguinte: eu, Daniel, eu sou o fundador do site da Espada Sagrada. Eu que faço aqueles vídeos também da Espada Sagrada. Tudo isso eu fiz porque quando a gente sabe de uma coisa que foi escondida para a gente tem o dever de repassar para os nossos amigos, nossos irmãos, né? Porque assim como o mestre fez conosco, a gente também tem que fazer um por outro, né? Ou seja, amar como ele nos amou. Se foi me enviado uma mensagem dizendo que eu estava no erro e não sabia, eu fui avisado e eu fiquei muito feliz por isso, então é parte de cada um também repassar a mensagem que foi escondida do povo, né? Então, o tema de hoje aí que eu separei para o pessoal é sobre a marca, o sinal da besta, que está em Apocalipse 13. E eu quero pedir a todo mundo que está assistindo que pega a sua Bíblia, porque a gente tem que acompanhar por ela e tudo que a gente vê nela, as respostas estão dentro da própria Escritura, não fora dela, tá bom? Eu tenho visto muita gente falando sobre o sinal da besta e estão falando que é código de barra, cartão de crédito, microchip, e nada disso você vai encontrar dentro das escrituras sagradas. Você não vai encontrar nunca a palavrinha microchip, cartão de crédito, código de barra, internet. Porque o pessoal estão falando que é o seguinte, que a gente agora vai fazer compra a partir da internet, né? E tudo vai ser pela internet, e isso vai servir de sinal. Não. Na verdade, tudo pertinente ao sinal na mão e na testa, no frontal dos olhos, já está aqui tudo descrito nas escrituras que nós vamos acompanhar. E vocês vão tirar suas dúvidas não por mim. O meu papel aqui é o seguinte: eu li, eu vi, escutei do Pai, e o meu objetivo aqui é só chamar vocês para irem também escutar o que ele falou. E da mesma forma que eu ouvi e entendi, vocês também vão olhar e vão ver que realmente esse sinal na mão e na fronte já está posto na multidão há muito e muito tempo. Tá bom? Eu sei que muita gente vai me dar pedrada, vão reclamar, mas é necessário que mostre o que está escrito para se cumprir, tá bom? Tá todo mundo com a sua Bíblia aí? Eu quero pedir a todo mundo que abra aí o livro de Apocalipse 13, que é para a gente acompanhar o que está escrito sobre isso. E depois que a gente lê, eu vou começar a mostrar as pecinhas do quebra-cabeça e vocês vão acompanhar e vão ver que realmente o que é o sinal na mão e na fronte, tá ok? Apocalipse 13. A gente vê o seguinte: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
tudo isso tem um significado, tá bom? Vocês vão encontrar aqui nesse texto duas bestas. É uma que emergiu do mar, que é essa primeira aqui, e vão ver logo depois a que emergiu da terra. São duas bestas. Depois vocês vão juntar as duas e vão ter a resposta desse enigma, dessa profecia aqui, que toda ela é escrita em forma de parábolas, enigmas. Tudo já está escrito aqui, é só acompanhar. Verso 2. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu poder o seu trono e grande autoridade. Então vi uma dessas suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode lutar contra ela? Então foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Gente, se vocês forem dividir esses 42 meses aqui em dias, vai dar 1.260 dias, que são 3 anos e meio, tá bom? 42 dias, 42 meses, 1.260 dias ou 3 anos e meio, que é justamente o tempo que o nosso mestre anunciou o evangelho aqui na Terra, ok? E abriu a boca em blasfêmia contra o Criador, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam sobre a terra. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Gente, essa peleja daqui que a besta venceu nada mais é do que aquele povo que estava com o Messias, os que seguiam ele, os apóstolos, os discípulos, que foram perseguidos pelo sistema da época, todos foram mortos, todos que não quiseram fazer a vontade do sistema, o que eles queriam, todos eram mortos, porque não aceitavam, porque já tinham em seu entendimento a palavra do Criador, sabiam o que era a verdade e não iam aceitar a palavra humana. Verso 8. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Cadê? Eu me perdi aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí no verso 11, vai surgir a próxima besta. Tá? Eu vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A palavra chifre aqui, gente, significa poder, tá ok? Ela possuía 2 tipos de poder diferentes. E vocês vão entender depois o que são esses 2 chifres. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Essa besta aqui, ela exercia a autoridade da besta que saiu do mar. Se vocês já puderam observar no Apocalipse, o mar, muitas águas, representa os povos, nações, tribos e línguas. Saiu da multidão, saiu do mundo, tá? A segunda que sai da terra, a terra é aquela que o Criador preparou para os filhos de Israel. Essa besta aqui saiu do meio do povo de Israel. São a terça parte dos filhos do Criador
que abandonaram o Altíssimo para fazer o que queria. Entre eles estavam os antigos sacerdotes, escribas e fariseus, que eram contra o Mestre. Se vocês observarem o Evangelho e a história do Messias, sempre quem chegava junto para se opor ao nosso Mestre eram eles, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Esses são os que saíram da terra, a qual o Criador tinha colocado eles, ou seja, tinha dado entendimento a eles que o único povo que recebeu entendimento direto do nosso Criador foi o povo de Israel. Nós, gentios, aprendemos com o homem, aprendemos tudo errado. Agora, o pessoal de Israel, no meio do deserto, foram ensinados diretamente com o Pai, diretamente com o Criador, e aprenderam o que é correto, justo, tudo perfeito, que veio direto do alto, do Pai. As nações que estavam em volta não aprenderam como eles aprenderam. Aprenderam com os homens, cada um fazendo o seu próprio Deus, suas imagens, seus ídolos e por aí vai, suas doutrinas. E o povo de Israel não. O povo de Israel recebeu tudo direto do Criador, do Altíssimo. Tá bom? Verso 13. Isso aqui é verso 2, perdão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até faz fogo do céu descer à terra diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quanto todos que adorem a imagem da besta. E era por isso mesmo que as pessoas morriam. Quem não adorasse o que foi criado naquele tempo, depois que o Mestre morreu, o Messias, todos eles eram mortos. Cada um dos apóstolos, cada um teve uma morte pior do que a do outro, né? E os discípulos todos morriam por quê? Por falar a verdade, por terem acreditado no nosso grande Mestre, aquele que foi enviado pelo Altíssimo para se cumprir todas as profecias ditas por ele, né? Verso 16. Todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse sinal. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Reparem bem, preste atenção que só vai comprar e vender quem tem esse sinal. Quem não tem o sinal nunca comprará e nunca venderá. Vocês vão entender isso perfeitamente quando for mostrado aqui o Pai falando e o Messias. Tá bom? Então nós vamos ter aqui as peças do quebra-cabeça, que são elas: a mão direita, o porquê da mão direita, o sinal que é dado na mão direita, o porquê da fronte e o porquê de não conseguir comprar e vender. Tá bom? E juntando tudo isso, vocês terão a resposta de que sinal na mão e na fronte é essa. Quem vai dar a resposta não sou eu, porque eu, Daniel, eu não sou nada. Minha palavra não tem valor algum. Tudo que eu for falar do meu próprio entendimento, vocês podem jogar fora.
porque o homem não pode se estribar no seu próprio entendimento. O meu entendimento, se eu for ver por mim mesmo o que eu acho, ele vai ser todo errado. Eu tenho que utilizar o entendimento e o conhecimento que o Criador está dando aqui e acatar o que ele está falando. Então aí vocês terão a resposta não do Daniel, não do Islênio, não de um papa, não de um padre, não de um líder religioso. Vocês vão ter a resposta direto do Criador e do seu Filho. Então é só ler e acatar, tá bom? Então, para a gente começar aqui, todos nós vamos nos transportar para os tempos passados. Lá para aquele tempo que o pessoal estava no deserto, um Criador, direto dele, tá bom? E ali a gente vai escutar essas leis e ordenanças que o Pai deu ao povo de Israel, porque ali naquele momento foi posto um sinal na mão e na fronte de todo o povo do Criador. Foi colocado pelo próprio Pai no seu povo um sinal na mão e entre os frontais dos olhos. O que aconteceu depois da morte do cordeiro é que foi posto um outro sinal. Não o que o Pai deu, mas o que o homem deu. Não tem nada a ver com códigos de barra, cartão de crédito, internet, microchip. É como disse, o nome do livro Apocalipse no original é Besorá, que significa revelação, tá bom? Não é fim das coisas, ele está revelando o que foi dito de muitas coisas passadas. Então ele revela o que foi dito pelo Pai e o que aconteceu com o Filho, e aqui ele explana e a gente corre atrás e vê o que ele está falando e sobre o quê. Né? A primeira parte que eu quero que todos abram a sua Bíblia para a gente vai ver primeiro sobre sinal, tá bom? Depois a gente vai ver uma partezinha sobre a testa e a mão direita e a partezinha de comprar e vender. Tudo isso escrito dentro das Escrituras Sagradas e vocês vão ver o que é o sinal do Pai e vamos ver também o que é o sinal pelo homem e que muita gente está utilizando nos dias atuais. A gente pode dizer aqui que é quase a multidão inteira, né? É necessário que as pessoas cheguem, olhem e mostrem diretamente o Pai falar, né? Vamos primeiramente abrir o livro do Êxodo, que ali vocês vão ver o Pai falar algumas coisas. Êxodo 13. Êxodo 13, a partir do verso 9, aqui está falando sobre a consagração dos primogênitos, e aqui vocês já vão ver alguma coisa sobre os sinais que o Criador está colocando na fronte e na mão do pessoal, do povo dele. E depois vocês vão entender o porquê do sinal na mão direita, tá ok? A partir do verso 9, Êxodo 13, a partir do verso 9. Todos vocês acompanhem a história do povo de Israel no deserto, porque ali já é falado tudo pelo nosso Criador. Diz o seguinte: e será... Vamos começar um pouquinho antes disso. Vamos começar no verso 6.
7 dias comerá pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma solenidade ao Yahweh. 7 dias se comerão pães asmos, ou seja, pães asmos, sem fermento. Tá ok, gente? O pão significa a palavra do Criador, tá? E quando se diz sem fermento, é sem acréscimo, sem diminuição, como já está sendo pregado há muito e muito tempo. Tá bom? Foi acrescentado e diminuído na palavra do nosso Criador muita coisa, tá? E a gente tem que comer, ou seja, ler sem acréscimo que o homem colocou e sem diminuição. Isso é o pão asmo. Verso 7. 7 dias comerão pães asmos e o levedado não se comerá contigo. Veja bem, ele proibiu o povo dele de comer o pão levedado, ou seja, sem acréscimo, sem diminuição. É onde os líderes religiosos chegam e falam o seguinte: isso não importa. Isso é tradução. A vírgula, nem um ponto será tirado das Escrituras Sagradas. Verso 8. Naqueles mesmos dias contarás o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Yahweh me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Olha aqui que ele já está falando que o sinal e na mão já é uma coisa. Está vendo? O memorial. Verso 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Yahweh esteja na tua boca, pois com a mão forte o Yahweh te tirou do Egito. Veja bem, essa mão forte aqui já é a mão direita, para isso depois. Isso é para se guardar, são várias coisas que ele diz para utilizar na mão direita e como memorial, na fronte, né? Então, veja bem, repetindo. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Yahweh esteja na tua boca, pois com mão forte o Yahweh te tirou do Egito. O Egito representa o homem, a sua doutrina, seus mandamentos, suas leis e tudo que ele criou. Tá? Verso 10. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Yahweh tiver te introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e teus pais, quando te guardarás para o Yahweh todo. Quero descer um pouquinho mais com vocês até o verso 16. Não, perdão, verso 14. Quando o seu filho amanhã te perguntar o que é isso, tu responderá a ele: o Yahweh com mão forte nos tirou da casa da servidão. Ou seja, eu pergunto a todos vocês, é quem que está nos tirando da mão do homem? É uma imagem de escultura? É um Deus que não seja o dos hebreus? É a palavra de quem que faz a gente sair do sistema humano e vir direto ouvir a ele? A gente tem que abrir as escrituras e ler. Então, quem faz a gente sair sempre foi a palavra do Criador. Tá bom? Verso 15. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não deixar sair
o povo, né, o Yahweh, matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificou o Yahweh todos os machos que abrem a madre, a todos os primogênitos de seus filhos, e eu resgato. Verso 16. E isto será como sinal na tua mão e por frontais dos teus olhos, porque o Yahweh com mão forte te tirou do Egito. Mais uma vez, ele repete que o sinal aqui, na mão e na testa, entre os frontais, é para que você guarde e se lembre que é ele e a palavra dele que está tirando você do erro, do Egito. Tá? Nem um homem, nem um líder religioso, nem um pastor, é apenas ele. Quando ele envia o seu filho, o que o filho traz na boca dele é as palavras do Pai. Continua sendo o Criador tirando o povo do erro, tá bom? A outra parte que eu quero pedir para vocês verem sobre o sinal na mão e na testa está em Deuteronômio 6. Vamos abrir o livro de Deuteronômio 6. E essas passagenzinhas, eu peço a vocês que peguem uma canetinha, um papel, e anotem, porque isso aí vai servir para vocês fazerem um estudo mais aprofundado sobre as coisas passadas que servirão de sombras no futuro quando o Messias chegasse. Porque tudo que foi dito aqui se cumprirá lá na frente. Deuteronômio 6. Vamos ler a partir do verso 1. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito sério. Tudo foi ensinado de antemão ao povo hebreu, e isso é eterno. Isso aqui se prolongaria até os fins dos tempos. Só que com o tempo passando, o povo de Israel se esqueceu do seu Criador. Foi necessário que o Pai enviasse, como ele já tinha dito antes, o seu filho para ele erguer todo aquilo que havia sido derrubado. Ele veio erguer tudo que havia sido esquecido e cumprir, por final, tudo que o Criador ordenou a ele. Deuteronômio 6, a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Yahweh teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passasse para possuir. Verso 2. Para que temas o Yahweh, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos, mandamentos, que te ordenou, tu e teu filho e tua filha, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem suceda e multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Yahweh, o teu Deus, aos teus pais. Olhem bem o verso 4 que está sendo dito aqui. O Messias está repetindo lá em Marcos 12, tá bom? Isso aqui é um dos primeiros e maiores mandamentos que o Messias falou. Então Moisés fala para o povo de Israel o seguinte: ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único. Ou seja, não existe outro além dele. Ele é o único. Amarás, pois, o Yahweh, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, agora prestem atenção, estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão como o frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais das tuas portas. Os nossos ouvidos. Tá bom? Então você vê aqui que essas palavras que Moisés acabou de repetir, porque o Criador mandou ele repetir ao povo de Israel, servirá de sinal na mão e como os frontais dos olhos. Até agora vocês viram que é tudo espiritual, nada material. Hoje em dia, o que está acontecendo? Passou a existir um outro Deus, que vocês vão entender depois o porquê das duas bestas, a que saiu da terra e a que saiu do mar. Se tem hoje, na multidão, um Deus chamado Jesus Cristo, onde todo mundo diz o seguinte: Jesus Cristo é Deus, Ele é nosso Deus. Aconteceu perfeitamente como aconteceu no deserto, quando o que tirava o pecado do povo naquela época era um cordeirinho que se sacrificava, ele derramava o sangue e remia o pecado daqueles que praticavam a iniquidade. Moisés, ao subir para falar com o pai, o povo lá embaixo pegou aquilo que retirava o pecado, o cordeiro, e dele foi feito o quê? Uma imagem de escultura. Essa imagem de escultura recebeu o título de quê? Nosso Deus. A mesma coisa, porque é sombras do que aconteceria com o nosso mestre, aconteceu, né? O Criador manda seu Filho unigênito para falar tudo que ele determinou. Tudo que o Filho fala e nós ouvimos, aquele que ouvir e pôr em prática, esse vai se dar bem. Entretanto, quando o Messias morreu e sobe ao Pai, como Moisés tinha subido, o que acontece? O povo faz daquele que havia sido morto, mas voltou à vida, uma imagem de escultura. Essa imagem de escultura, eles falaram o quê? Esse é o nosso Deus. Como a gente está vendo aí, o mundo inteiro falar. Vocês já podem ver que eles estão com um outro sinal na testa, no entendimento. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, não mais o Yahweh. E o sinal, vocês vão ver, eu vou mostrar que o Criador manda Moisés pegar o cajado e fala o seguinte para Moisés: Moisés, estende teu braço direito, a tua mão direita e pega esse cajado. Porque é com ele que tu farás os sinais, as maravilhas. E depois vocês anotem aí com a caneta e o papel, em Jeremias 1, verso 11, o Criador está falando que representa o cajado dele, representa a palavra dele. Tá? Ele diz a Jeremias: o que está vendo, Jeremias? E Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira, que é o cajado, de amendoeira, que floresceu. Né? E ele fala: viste bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então ele está mostrando que o cajado representa a palavra dele na mão direita de Moisés. Tudo que Moisés faz, ele utiliza a mão direita e abre o caminho para o povo passar. Faz tudo
tudo, o Criador manda ele levantar a mão direita que os sinais acontecerão. Da mesma forma como vocês viram no Apocalipse 13, está dizendo que foi dado que se fizesse os sinais na presença da besta para enganar, ou seja, foi permitido. E vocês veem direto o pessoal falando o seguinte: mas fulano foi curado em nome de Jesus. Eu expulso os demônios em nome de Jesus. Perfeito. É necessário que acontecesse porque está escrito que aconteceria isso. Tá bom? Foi permitido que se realizasse os sinais na presença da besta. Depois vocês confiram isso. Tá bom? E depois vocês vão ver que em Mateus 10, 5 e 8, peguem aí a Bíblia de vocês. Vamos dar uma olhadinha nisso. Mateus 10. Mateus 10. Verso 5 ao 8. Diz assim. Isso aqui é o Messias instruindo os seus discípulos, né? E disse o seguinte: a estes 12, aos apóstolos, enviou o mestre dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguiu, pregai que está próximo o reino dos céus. Primeiramente, eles foram instruídos pelo mestre, tudinho que o mestre aprendeu com o Pai. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. A ordem do Messias é que os apóstolos cobrem alguma coisa para levar a mensagem que ele ensinou? Não, né? Muito pelo contrário. Todos eles que receberam de graça do Pai, de graça também eles passarão. Vejam bem. Quem tem a palavra do Pai, que recebeu de graça do Pai, esse nunca a venderá. Aquele que recebeu de graça do Filho, como ordem e mandamento, nunca venderá e nunca comprará a palavra. No sistema religioso, quem entra é porque ainda não recebeu o sinal do Pai na mão e na fronte. Porque só estão lá ainda os que não foram avisados, né? Os que não foram avisados, eles ainda estão com um sinal na mão e na fronte, e eles compram a palavra do homem em forma de dízimos. Eles compram e da mesma forma vendem. Porque aquele que tem a palavra do Pai, ele recebeu a ordem do Pai e do Filho. Não é para vender e nem para comprar. Por isso, só vai poder comprar a mensagem, a palavra do Pai, aqueles que têm o sinal da besta, o que ele criou. Aqueles que não têm o sinal nunca comprarão e nem venderão. Existe muita gente chega para mim e fala o seguinte: mas Daniel, olha só, eu não vou aceitar isso aí porque eu fui curado por Jesus Cristo. Outro chega para mim e fala: eu fui curado por Santa Aparecida. Outro chega e fala: São Jorge curou-me de um câncer. É verdade. E acontece mesmo, porque o Criador avisou isso antes, né?
Entretanto, haverá um período que quando o mestre chegar, ele falará, o pessoal chegará para ele e falará o seguinte: Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz curas, em teu nome eu não fiz sinais. Veja bem, gente, não foi em nome dele. Foi em nome do homem, em nome da besta, do que a besta criou. Porque quando é em nome do Pai ou em nome do Filho, você é enviado para falar e fazer o que ele está determinando. Ou seja, você foi enviado por ele. Se o Pai falou, eu sou o único, o mestre, quando veio e foi questionado por um escriba, qual era o maior de todos os mandamentos, ele falou, ouve Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único, não existe outro além dele. Ou seja, ele falou o que foi mandado. Ele foi enviado e falou o que tinha que ser dito. Né? Vamos dar mais uma olhadinha sobre o sinal? Em Deuteronômio 13. Que é necessário que vocês vejam primeiro o que é o sinal do Pai para depois verem o que é o sinal do homem. Deuteronômio 13. A partir do verso 1. Diz o seguinte. Isso aqui é muito importante saber por causa dos sinais que estão sendo feitos em nome da besta, tá bom? Porque o pessoal está fazendo milagres, sinais, prodígios em nome de deuses. E acontece realmente, vocês vão ver o porquê. Diz o seguinte: quando um profeta ou um sonhador se levantar no teu meio e te anunciar um sinal ou um prodígio, e acontecer esse tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, que não conhecemos, e vamos servi-los. Vai para lá. Então, se acontecer no meio de vocês qualquer sinal ou prodígio, eu expulsei demônios, eu curei de um câncer fulano em nome disso, e chamar você para adorar qualquer um outro Deus que não seja o Yahweh, o YHWH, tá bom? Não vá, é ordem do Criador, porque muitos sinais acontecerão em nome de outros deuses, tá bom? Verso 3, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Yahweh, o vosso Deus, vos prova. Então, o que acontece? Quem está fazendo os sinais todos aqui, em nome de Jesus, em nome de São Jorge, em nome de Buda, em nome de Iemanjá, todos eles são feitos pelo próprio Pai. Mas para quê? Para provar se você o escuta mesmo e o ama de todo o seu coração. Vamos prosseguir. Verso 3, né? Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Yahweh, o vosso Deus, vos prova, para saber se ama o Yahweh, o vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Yahweh, o vosso Deus, e a ele temereis, e guardareis os seus mandamentos. Lembre-se do sinal na mão e no entendimento, guarda eles. Guarda os seus mandamentos e ouvireis a sua voz. A ele servirás e a ele vos achegareis. Você nunca verá. Pode acompanhar o Novo Testamento completo. Nunca verá o Messias dizendo, eu sou Deus.
Ele fala muita coisa em forma de parábola que muita gente não compreende. Tudo está perfeito, mas ele não é Deus. Ele está no Pai. No Pai, na palavra. Tudo aqui no Antigo Testamento está sendo pertinente ao Messias. Eu estou no Pai. E quando o Messias fala, o que sai é Espírito, a palavra do Pai. O Pai está em mim. Existem muitas coisas que as pessoas ainda não compreenderam porque não leram a parte pertinente ao Messias que o Pai fala desde a fundação do mundo. Vamos para outra parte. Ezequiel, vamos lá, sobre o sinal de novo. Ezequiel, capítulo 9. Eu não vou pegar a parte toda dos capítulos, porque é muita coisa e vai se estender muito esse hangout. E eu vou pegar só as partes que mostram a respeito dos sinais que estão sendo feitos, para vocês compreenderem que sinal é esse do Pai e vão compreender qual é o sinal que está sendo posto no homem nos dias de hoje, na mão e na testa. Tá bom? Verso 9, vamos ver a partir do verso 3. A glória do Todo-Poderoso de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Yahweh clamou ao homem vestido de linho. Gente, esse homem vestido de linho aqui é nada mais, nada menos que o filho dele, tá? É o Messias. Que tinha o estojo de escrevente à cintura. E disse, prestem atenção, tudo é profecia e as profecias se cumprem. Tá ok? E disse, verso 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, onde foi que o nosso mestre, ensinou e levou o evangelho. E marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que está sendo cometida no meio delas. Já estavam adorando e servindo a outros deuses há muito tempo. Já haviam esquecido que o Yahweh era o Todo-Poderoso, o único, porque muitos se apartaram dele e deixaram de anunciar quem era o Todo-Poderoso. Foi necessário que o Filho chegasse e trouxesse toda a mensagem do Criador, falando sobre o Pai e sobre ele. Isso enfureceu o sistema religioso da época e por isso que ele morreu. Ele falou o que eles não queriam ouvir. O Messias estava roubando para eles, tirando deles as suas ovelhas. E todos estavam indo para o Messias. Todos. E isso causou inveja nos seus irmãos, o levando para fora da cidade e o matando. Se o Messias não abre a boca para falar a verdade, o Messias não era morto. Mas pela verdade que o Messias falou, é que nós fomos limpos, curados do erro. Se o Messias não fala, hoje a gente estava adorando vários deuses aí que a gente nem conhece. Como ele falou para a mulher samaritana. Vocês adoram o que não conhecem. Era necessário que ele falasse, né? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É ele, né? E ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao meu Pai, né? O Yahweh. Então, os verdadeiros não adorarão a um outro, a que não seja o próprio Yahweh. Os verdadeiros. Os que não são verdadeiros são o quê? São falsos, correto? E no sistema religioso não é anunciado de forma alguma quem é o verdadeiro Deus. Eles omitem, eles escondem. Eu sou testemunha disso há 25 anos que eu pertenci a uma instituição religiosa e eles sabem de todas as verdades, os líderes. Entretanto, não passa para aqueles pobres coitados que estão sentados lá no banco
que estão sendo enganados e não sabem. É necessário que a verdade chegue a todos eles. Então veja bem, o sinal que esse escrevente está vindo aqui, o mestre, é o Messias esse. Ele que falou e assinalou com o que foi dito em nosso entendimento. Ele falou, assinalou, guarda na testa, que é a palavra ainda do Pai, de lá de trás. Tá bom? Aí mesmo em Ezequiel, vamos para o capítulo 12. Verso 8. Preste atenção agora que isso aqui já esclarece de uma vez por todas qual é o sinal do Pai, tá bom? Verso 12, capítulo 12, do verso 8 em diante. Pela manhã veio a mim a palavra do Yahweh dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhe assim: assim diz o Yahweh teu Deus, esta sentença refere-se aos príncipes em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela, porque os príncipes aqui são aqueles que dão as ordens. Eles falam o que querem, tá? Que era o sistema religioso que o pessoal seguia à risca. E eles falavam o que era deles, nunca que o Pai mandava. Verso 11, agora meditem nisso. Diz: eu sou o vosso sinal. Tá vendo, gente? O sinal do povo do Criador aqui é Ele. É a palavra dele. O que ele falou é que vale. Se chega aqui eu e falo o seguinte, gente, o sinal que vai ser posto, que não pode ser comprar nem vender, vai ser a internet. Quem está falando sou eu, não o Criador. Então é necessário que as pessoas leiam bem as Escrituras e guardem o que está sendo dito pelo Criador. E quando chegar a hora que for dito as outras coisas, vocês se recordarão, se lembrarão do que o Criador falou, né? Então lembre-se, o sinal para o povo do Criador é Ele mesmo. Mas o sinal que está sendo colocado na mão e na testa, no entendimento desses pobres coitados que estão aí, gente, a gente tem que ter muita pena deles. É a palavra humana. Não é a palavra do nosso Pai. Tá bom? O sinal que eles estão fazendo em nome de outros deuses, na sua mão direita, o Criador permitiu, como está no Apocalipse 13, é necessário que a gente mostre tudo isso para que eles creiam naquele que avisou tudo antes. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta antes que eu comece aqui? Acho que eu estou falando demais, me estendendo. Eu nunca usei bem esse Hangout aqui. Eu estou vendo aqui algumas coisinhas aqui do lado, mas não dá tempo de ficar lendo, senão eu me enrolo, né? Quer falar alguma coisa, Islênio? Renato? As pessoas que estão aí, alguém quer falar alguma coisa? Ou eu posso dar continuidade? Pode? Pode dar continuidade. Vocês estão compreendendo até agora onde eu estou querendo chegar? Está tudo claro? Sim. Solange, você está compreendendo? Eu estou sim, pode continuar, que eu estou entendendo muito bem. Tá ok então, gente. Existem muitas coisas ainda para a gente ver, que é sobre o porquê da mão direita. A mão direita, se vocês observarem, é a destra. A destra. E se fala muito da destra nas escrituras sagradas. E para vocês terem uma ideia, sabe quem é a destra na mão do Criador? É o filho dele, o Messias, é chamado da minha destra. Assim como Davi é chamado do coração dele. Né? E a mão direita do Criador
é o próprio Messias, porque os sinais todos serão feitos por ele, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no livro de Miqueias agora. É preciso que vocês vejam tudo para dizer o seguinte: na verdade está escrito, o sinal é isso, isso e isso. Então vocês vão ver que aquilo que João está falando foi posto realmente um outro sinal. Miqueias capítulo 2. Essa minha bibliazinha aqui ela já está tão velha, tão acabada, porque eu sou muito curioso, eu leio muito. E a minha Bíblia ela é toda marcada, são coisas importantíssimas que as pessoas parecem que estão esquecendo de ler. E tudo eu marco e com essas coisas que eu marco aqui, eu começo a fazer os vídeos que eu estou lendo e passo tudo que eu estou lendo para as pessoas, né? Miqueias, capítulo 2. A partir do verso 13. Muito bem. Perdão. Miqueias 2, a partir do verso 12. Olhem bem. Certamente te ajuntarei todo o Jacó. Gente, quando fala de Jacó aqui, se representa os justos. Se você for observar a história de Jacó e do seu irmão, o seu irmão rejeitou a bênção do Criador por um prato de lentilha, mas Jacó, ele queria ser abençoado. E fez de tudo, né, para poder alcançar a bênção. É como vejo, tem muita gente que está correndo atrás da verdade, que a verdade nada mais é do que a palavra do Pai, né? A tua palavra é a verdade. E existem muitos justos dentro de macumba, dentro de todas as religiões, na Igreja Católica, no budismo, existem gente justas, só que não tiveram a oportunidade de ler, não tiveram a oportunidade de ouvir alguém falar. É por isso que a ordem é de ir e não ficar sentado dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso. Vocês que estão ouvindo e entendem, é necessário que cumpra a ordem que foi dada pelo nosso mestre. Ide e anunciai. Não é fique sentado dentro de uma igreja. É diferente. O sistema religioso ele faz as coisas opostas ao que é dito nas escrituras. Ide, não fique. Tá bom? Então, verso 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel e pôr-lo-eis todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. O ruído já começou, tá? Subirá, preste atenção agora nisso, diante deles o que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. E quem é que está na frente de tudo? Quem é que está na testa? Quem é a testa? É o nosso Criador, tá bom, gente? O Messias, ele é a porta. É necessário que a gente siga a ele, ouça a ele, obedeça a ele, entre por ele. E quando abrir a porta e a gente passar, quem estará lá é o nosso Pai Celestial, o Yahweh. Então, eu mostrei aqui algumas coisas pertinentes à parte do sinal. Eu queria mostrar agora
uma parte sobre a mão direita, porque é dito sobre a mão direita, perfeito? Vamos abrir o livro de Salmos 16. No livro de Salmos fala muita coisa, mas eu só peguei algumas coisas, porque tem muita coisa falando sobre a mão direita, e vocês vão ver que tudo é a mesma coisa. Salmo 16. Verso 8. O Yahweh tem o sempre a minha presença, estando ele à minha mão direita. Eu não sei porque eu tenho 3 Bíblias, tá? Eu estou aqui com a Ferreira de Almeida. Na de Jerusalém está escrito que eu estou à sua mão direita. Não sei como está aí na de vocês. Está diferente? Tá? A mão direita nada mais é do que a palavra do Criador que está na boca do seu filho, tá? Salmos 121. O Yahweh é quem te guarda. É com a palavra dele que ele te guarda, né? Ele é a tua sombra e ele está à tua direita. 144. Verso 9. Vocês, se puderem, vão anotando, tá bom? Que depois vocês repassem tudo e depois voltem lá no Apocalipse 13 e releia ele todo de novo e se recordem de tudo que foi dito anteriormente. Então a resposta é toda dada. 144, de 9 ao 11, diz o seguinte: o Yahweh é bom para todos e as suas ternas misericórdias permite todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Yahweh, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu rei e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens façam hoje. Estou no verso 145, me perdoem. É 144, 9 ao 11. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. E é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentira e cuja a direita deles é a falsidade. Então, a mão direita, o sinal que foi posto nos homens é a falsidade, ou seja, a palavra contrária do que o Criador falou. O sinal dele, a palavra dele é uma. E a palavra humana que está sendo pregada no meio das religiões pelos líderes é outra. Tá bom? É necessário que se veja que o nosso sinal é o nosso Criador. Sempre que se chegar alguém para falar alguma coisa da parte espiritual, é necessário que vocês cobrem o seguinte: você poderia me mostrar onde está escrito isso para que eu testifique? Então, quando você começar a fazer isso, você nunca mais errará, porque você vai estar recebendo a palavra direto do Todo-Poderoso e não vai ter como errar e nem duvidar. Agora, se eu estou falando uma coisa que é de mim própria, né, era necessário que todos tivessem aqui que duvidar, né? Mas como eu só estou pedindo para que vocês acompanhem e leiam,
estão observando que não é eu que estou falando, é outra pessoa. É aquele que merece crédito e honra. Vamos para Lucas, lá para o Novo Testamento, Lucas 6. Já está acabando, tá, gente? Lucas 6. Aqui é preciso mostrar muita coisa para vocês entenderem que sinal é do Pai e o sinal do homem vocês vão ver que é totalmente diferente. Lucas 6, a partir do verso 6. Olhem bem isso, agora vocês compreenderão, tá? Essa parábola aqui. Aconteceu que em um sábado entrou o mestre na sinagoga e ele ensinava. Ora, achava ali um homem que a mão direita dele era atrofiada. Ou seja, levando agora para o que se representa isso. Na mão direita está o que a gente recebeu do Pai. E aquele homem ali é como se fosse qualquer um desse pessoal que está sendo enganado por aí pelos homens. Estão utilizando como sinal na sua mão direita a palavra humana. Então o mestre chega ali e com sua palavra, com sua doutrina, o seu ensinamento, ele fala àquele homem. E a mão direita dele passa agora a se regenerar. E passa a ter o sinal na mão do Pai. Ou seja, a doutrina e a palavra do Pai. E a sua mão fica sã. Ou seja, todo aquele que tem o sinal do Pai, eles conseguirão, através desses sinais, fazer um dos maiores sinais que não é conseguido fazer no meio religioso, que é a parte espiritual. Ressuscitar os mortos. Esses que estão mortos no erro, no engano, que foram criados pelos homens, né? A pessoa fala e mostra o que o Criador está dizendo e a pessoa sai do engano porque acreditou não nele, mas no próprio Pai e no Messias. Eles conseguirão, através desse sinal na sua mão direita, fazer com que os cegos enxerguem. Muita gente está falando, olha, eu não entendia nada da Bíblia. Agora eu estou conseguindo ver o que eu nunca entendi. É porque eles só viam a parte material que o homem ensinou. E tudo é espiritual. Então, quando começa a ver e entender, fala assim, meus olhos se abriram. Ou seja, deixou de ser cego e passou a ver a parte espiritual. Pegarão os serpentes. Né? Você vê as pessoas dentro de templos religiosos aí com serpente na mão, fazendo culto com cobras, sendo picados e morrendo. A serpente representa o diabo, que prega a mentira. Então você, com a palavra do Pai, nunca mais terá com que se enganar. Porque a palavra do Pai que tira você do erro e nunca mais ninguém induzirá você a servir um outro Deus, porque você já leu o Pai falando o que é. Né? O próprio Pai, com a palavra dele, tira você do erro. Né? Vamos abrir por final agora, o Pai falando em Isaías 55. Isaías 55. Verso 8. Tá bom? 55, verso 8. Isso aqui é muito importante para que vocês leiam e ponham em prática, tá bom? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos.
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Perdão, gente, eu estou vendo aqui uma outra parte. É 55 mesmo, mas é verso 1 e 2, tá? Perdão. É porque eu estava com uma garrafinha de água que caiu no meu papel, que estava escrito aqui, me manchou aqui. 55, 1 e 2, vejam bem. A todos, vós que tendes sede. As pessoas falam, eu tenho sede da palavra, não é? Muito bem, é isso aqui. Sede da palavra do Pai, tá? Todos que têm sede, vinde às águas, ou seja, a palavra dele. E vós que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí o verso 2 agora chega. Isso eu queria colocar para todos que estão dentro do sistema religioso, gastando seu dinheiro com as palavras que estão saindo da boca dos líderes religiosos, que são contra a palavra do Criador, pregando outros deuses, ídolos, e as pessoas estão seguindo a imagem e ao nome da imagem que foi feita. Tá? Então veja bem, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Gente, o pão é a palavra do Pai. E o que está sendo pregado dentro do sistema religioso não é pão. É a palavra humana, tá bom? Não é pão. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitarei com os mais finos manjares, ou seja, a pura palavra dele, que há muito e muito tempo deixou de ser anunciada. Tá bom? Então, por que você está gastando todo o teu dinheiro, o teu suor, do teu trabalho, lá dentro, com o que não é pão? Mas o pastor disse que eu tenho que pagar o dízimo. Gente, se você for ler as escrituras, dízimo é alimento, não é dinheiro, tá bom? E se for observar um pouquinho mais, você vai ver que foi dado os dízimos como possessão e como direito aos levitas. Isso ficou para os levitas. A ordem do Criador é que ninguém toque no que ele deu aos levitas. Ficou para ele de herança. Agora medite bem. Se você que está aí, você pega a herança de uma outra pessoa, o que você está fazendo? Você está roubando, correto? Agora se pergunte a si mesmo, o seu pastor, o seu líder religioso, ele é um levita? Os levitas deixaram de existir há muito tempo. E aquele que é levita é que receberia esse alimento porque ele trabalhava somente na obra do Criador, aonde quando terminou, cessou. Então o pessoal está roubando o Criador, roubando aquilo que é dado aos levitas e pegando para si. Meditem bem nisso. Então não gastem mais o dinheiro do seu suor que você está trabalhando, oferecendo, dando para aquilo que não é pão. Lembre-se, o Criador deu de graça, vocês acabaram de ler. Vem, compra de mim, sem dinheiro, de graça, o que é bom. E depois vocês ouvem o Messias falando, de graça vocês receberam. Ele não cobrou nada. E de graça também vocês dão. Hoje em dia o pessoal está criando contas, mandando depositar os dízimos em contas correntes, criando trízimos, coisas que nunca existiu. E quanto mais abominação, parece que mais gente
aparece para acompanhar os que falam abominações. Porque tudo que é correto e direito está escrito aí para testemunho dentro do livro sagrado. Quem acompanha e obedece e acata nunca errará. Entretanto, é preciso que leia e guarde aqui, olha, como sinal. É isso que vai ajudar o pessoal a sair do erro. Porque hoje as pessoas já se acostumaram a não ler mais as escrituras. Existem as novelas, as redes sociais. É muito mais fácil você chegar e ouvir uma pessoa falar. Então, se você está vendo, por exemplo, eu aqui, e eu começo a falar um montão de besteira, e vocês vão acatar. Por quê? Acatarão se não tiverem lido. Se eu estivesse falando alguma coisa ao contrário, e vocês tivessem lido, vocês iam falar, Daniel, para aí. O Criador não falou isso. Aí vocês teriam que me repreender, porque eu estaria sendo contra a palavra do Pai. Eu estaria colocando no entendimento de vocês um outro sinal, tá bom? Então, para finalizar, eu queria recapitular o livro, a profecia de Apocalipse 13, depois de vocês terem lido tudo isso sobre o sinal de comprar e vender, e a gente vai chegar nas duas bestas, juntar as duas e vocês vão ter a resposta, tá bom? Então vocês veem lá que existem duas bestas, uma que saiu do mar e outra que saiu da terra. A besta que saiu do mar foi o governo de Roma. Essa besta, ela se uniu naquele tempo com os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Os que são o sistema religioso, o poder religioso. Esse poder religioso se uniu ao poder político. Ele precisava daquele poder para poder perseguir as pessoas e exercer o poder que era dado pela política de Roma. Então, naquela época, se uniu essas duas bestas e tiveram a sua filha, a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o Messias morreu, foi feito uma imagem de escultura. Essa imagem recebeu vários nomes, tá? Iesos, vários nomes. E o nome Jesus, ele é o 8º nome dado a essa imagem já. Eu não sei se vai ter daqui por diante mais algum nome dado à imagem feita pelo sistema religioso com o poder político e o poder romano, né? O poder religioso e o romano. Então, o que acontece? Eu vi, capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar, ou seja, das nações, uma besta que tinha 10 chifres. Esses 10 aqui, gente, vocês vão encontrar ele dentro da própria escritura, que se refere aos que mandavam na época, como os reis da época, como aqueles que mandavam perseguir. Vocês vão contar, todos eles que davam ordem, vai dar 10. Eu não fiz a listinha aqui porque não é sobre isso que eu estou falando, né? Era sobre o sinal e a marca da testa. 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Ou seja, todos os nomes que foram criados naquele tempo, dado à imagem. A besta que vi era semelhante ao leopardo, como pé de urso, boca como de leão, e deu ao dragão poder, o seu trono,
e grande autoridade. Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses aqui, está tudo escrito em Ezequiel, está escrito em Jeremias, e cada coisinha tem o seu significado também. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O pessoal está seguindo o que a besta criou até hoje, mas não sabe disso. Eles pensam que o que eles estão fazendo foi o que o Pai criou, aonde na verdade o que eles estão seguindo foi o que o homem criou. E adoraram o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. É o sistema religioso da época, tá? Se vocês observarem toda a parte que fala sobre o diabo, por exemplo, colocou o diabo no coração de Judas que traísse o Messias. Se vocês verem quem colocou no coração de Judas foi os sacerdotes, tá? Quem criou aquela mentira toda sobre o mestre que queria ver ele defamado eram os sacerdotes. Os escribas, os fariseus, eles tinham ódio dele. Mas veja, não é todo o pessoal de Israel não, gente. Os judeus não. Existe uma fração deles, os que abandonaram. E existe o povo de Israel, dos judeus, que eram tementes ao Criador e guardavam piamente tudo do Pai. Isso aí foi uma terça parte deles. Verso 5. Não, verso 4. Adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, olhem bem agora. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? O que a besta criou ficou já incutido no entendimento das pessoas. O que as pessoas falam aí hoje? Sobre a imagem e o nome da imagem. Quem é que pode lutar contra Jesus Cristo? Quem é que pode vencê-lo? Não é verdade? Mas eles falam isso não por mal, mas falam porque foram enganados, assim como eu fui também. Na verdade, a gente não pode lutar contra o Criador, nem contra o verdadeiro Messias. Agora, contra uma imagem de escultura, a gente pode lutar porque a gente tem agora o sinal do Pai, a palavra dele, né? E a gente sabe o que aconteceu. Verso 5. Foi dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Eles lutaram contra o mestre durante esses 42 meses. Esses 3 anos e meio foi lutando o sistema religioso, travando uma batalha contra o Messias. Se vocês observarem, todo o evangelho está lá. Eles, toda hora que o mestre estava ensinando, eles se apresentavam e queriam matá-lo, levá-lo para a morte, desfazer o que ele falava a qualquer custo. Verso 6. Abriu a boca em blasfêmia contra o Todo-Poderoso para lhe difamar o nome e difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso foi o que aconteceu na perseguição daquele tempo, que mataram todos. Todos foram mortos. Tá? Depois teve Santa Inquisição, e se vocês observarem, só era morto os judeus, porque eles conheciam a verdade. Eles tinham o sinal do Pai. Eles nunca iam aceitar uma outra coisa a não ser o que o Pai já tinha dado. E deu autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E é o que aconteceu. Está todo mundo hoje utilizando o que foi criado naquele tempo. Não estão utilizando o que o Criador determinou desde o deserto, desde a fundação do mundo, até os dias que o Mestre veio e confirmou tudo. Estão usando o que foi feito pelas duas bestas. Verso 8. Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro. Foi morto desde a criação do mundo.
Se alguém tem ouvidos, que ouça. Mas ouvir a quem, gente? A mim? Não. Eu não sou ninguém. É ouvir o que está sendo dito desde o princípio e se cumprindo. Tá bom? Não ouvir o que o homem criou. Se alguém for levado preso, é o que o pessoal está hoje, estão presos na mão humana. É necessário que chegue a palavra até eles para que eles se libertem. Vai a cativeiro. Se alguém, verso 9, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada é a palavra do Pai, tá? É necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E por que o povo daquela época foi morto? Pela espada. É necessário, eles guardaram a espada, a palavra do Pai, e não aceitaram o que era humano. Então eles prevaleceram aqui, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eles não aceitaram e morreram por causa disso. Graças ao Todo-Poderoso que hoje não tem mais esse negócio. Hoje todo mundo adora o que quer, segue o que quer, prega o que quer, fala o que quer. Escuta quem quer, acata quem quer, né? Quem tem ouvidos que ouça, né? Mas se do mesmo tempo, do mesmo modo, se acontecesse de hoje chegar um poder muito forte que dissesse, vamos dizer aqui, um papa poderoso, chega hoje e fala o seguinte: a partir de hoje não chamaremos mais o nome Jesus, nós chamaremos de Jujuba. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, o que acontece? O povo religioso não acataria de jeito nenhum, mas ele falaria o seguinte, como no tempo passado: quem não aceitar a partir de hoje que o Salvador se chame Jujuba, irá morrer, ser morto e decapitado. Muita gente, por amor e por temor, não abandonaria Jesus, correto? Mas muitos, para não morrer, falariam: eu acato e fico com Jujuba, que fique Jujuba para eu não morrer. E não morreria. Mas se você observar, depois de 100 anos, não existiria mais Jesus, porque já entrou a força o termo Jujuba, e todo mundo estaria adorando Jujuba. E chegaria alguém e diria: é verdade, é que era Jesus, e não Jujuba. E a coisa mais difícil do mundo é a pessoa acreditar. Então foi o que aconteceu. O Criador deu como sinal para o nome do seu filho, lá em Isaías 7,14, um outro nome. E quando o menino nasceu, está lá se realizando esse sinal em Mateus 1:21. Para que se cumprisse a profecia, ele recebeu o nome tal. Então você vê o que está lá e o que está na profecia, o sinal. Porque o sinal é a palavra do Pai, como vocês observaram. E o que acontece? A pergunta vem, então, por que está Jesus e não o que o Pai falou? Então você vai até o líder religioso, como eu fiz no tempo que eu era dessa denominação, e perguntei: por que está Jesus? Então, aquele pastor disse para mim o seguinte: não esquenta a cabeça não, porque esse é um nome dado pelos latinos e pelos gregos. Aí eu falei para ele, para o pastor, eu queria que fosse o que o Pai deu, não o homem. Aí ele falou: o nome dele não importa. Gente, até uma vírgula importa, porque o nome, ele traz entendimento para muitas coisas que vocês não compreendem.
É necessário que acate o sinal que o Pai deu para que vocês compreendam quem é o Messias, o papel dele, o que ele veio fazer, como procederá, né? É necessário que se acate tudo o que o Pai falou. Porque se vier outro e falar o seguinte, o nome do Messias é Maomé. Então é necessário que vocês perguntem onde está o Pai falando sobre isso, que eu quero testificar. Porque o Messias disse que tudo sobre ele está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E se nós obedecermos o Messias, a gente vai procurar tudo sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E tudo está lá, pertinente ao nosso Mestre e ao nosso Pai, né? Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Vejam bem, eles estão sendo seduzidos hoje, as pessoas, os cristãos, as religiões, estão todos sendo seduzidos porque o que mais está acontecendo aí é os sinais que estão sendo feitos, né, em nome da besta. Seduz todos que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar. Foi dado, o Pai permitiu. Lembre-se do que foi lido em Deuteronômio 13. É o Criador que faz tudo, mas quem está levando a honra é outro. E tudo quem faz é Ele para provar os outros. Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Veja bem, foi feita uma imagem para a besta. Tá? A imagem vocês já sabem de quem é, né? A besta. Aí vocês vêm agora e meditem. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar a imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, todos eles morreram naquele tempo, justamente por não adorar o que eles fizeram. Porque eles já sabiam quem era o único a ser adorado. Já tinha sido posto um sinal pelo escrivão, como vocês viram em Ezequiel. Os verdadeiros adoradores adorarão ao meu Pai. E esse povo que morreu adorava só ao Pai. Nunca adoraria a imagem, nem o nome da imagem. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ou seja, a sua doutrina, tudo que eles criaram. Mandaram seguir o que não era para seguir. Mandaram adorar o que não era para adorar. Lembra do sinal que foi posto do povo do Criador? Ouve, Israel, o Yahweh, o teu Deus, é o único. Isso tu atarás como sinal. Aí vem a besta agora e fala, não, você vai adorar a minha imagem. Foi posto outro sinal, gente. Esse sinal aí está desde muito tempo na mão das pessoas. Ou seja, com qual elas fazem o sinal. Ou seja, fazem curas, expulsam demônios, utilizando um outro Deus. Mas foi permitido. Vocês viram? Foi permitido. Então vocês certamente dirão, mas por que o Criador ele seria tão ruim ao ponto de permitir uma coisa dessa? Aí você volta novamente a Deuteronômio 13. É para provar, gente. Isso tudo é para provar aqueles que me amam de
todo o coração. Então eu mesmo, eu sou testemunha. Eu fui curado uma vez, em nome de Jesus, pela minha mãe. Eu caí numa vala, bebi aquela água podre e fiquei muito mal. Eu fiquei com 42 graus de febre, me tremia todo. Minha mãe se ajoelhou e, em nome de Jesus, ela pediu que eu fosse curado. Muito bem. Gente, não passou 10 segundos, aquela febre passou. E eu nunca mais esqueci daquilo, não é verdade? E lendo e ouvindo o que falam sobre o Criador, eu perguntei a mim mesmo, mas como é possível, se Jesus é uma coisa criada pelo homem, a imagem de Jesus, se eu fui curado em nome de Jesus? Então, eu lendo o Criador falando, ele disse, se acontecer tal sinal ou prodígio, que pode acontecer, e mandar você seguir a um outro Deus, não vá, porque sou eu que estou te provando. Então eu pude ver ali que realmente quem fez aquele sinal não foi nenhuma imagem, não foi nenhum santo, não foi nenhum padre canonizado, nenhuma imagem de escultura, porque nada disso tem poder, nada disso surte efeito. Só quem tem poder para fazer tal coisa é o único. Então, gente, você que foi nascido no erro, o pai ele avisa depois. Então você se corrige. Você pensava que foi São Jorge, que foi Buda, que te curou. Mas depois você lê e vê o pai falando, não. Quem fez tudo isso foi o meu pai. Mas ele fez isso para me provar se eu me corrigiria depois e aceitaria ele de todo o coração. Então hoje eu sei que não foi Jesus que tinha feito aquilo, que foi o próprio Criador, porque ele avisou antes, entendeu? Existe aqueles que o Criador avisa. Está tudo escrito para testemunho da verdade. O que está faltando é se ler. Onde eu parei? Muito bem. Aí chega a parte do verso 17 que diz, para que ninguém possa comprar ou vender, só aqueles que têm o sinal da besta. Ou seja, quem vai comprar ou vender é só aquele que não tem a palavra do Pai. O que tem a palavra do Pai não terá coragem. Não terá coragem de chegar e cobrar para pedir dinheiro para falar. E se quiser entrar dentro de uma igreja para pagar os dízimos, ele não vai ter coragem. Sabe que tudo ali dentro estão falando é do homem. Vai gastar o dinheiro e o suor do seu rosto no que não é pão. Então não adianta, gente. Você não vai comprar nem vender, porque você já escutou o sinal do Pai. Já está aqui, ó. Por isso que é necessário que guarde tudo o que foi dito pelo Pai, porque a palavra do Pai é o sinal. Então haverá aquele tempo que o pessoal vai falar, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. E vai ser dito, para trás de mim, porque eu não vos conheço. Tá bom? Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo em teu nome. Não, não foi. Você fez em nome do homem que criou aquilo e você seguiu a ele. Não em nome do meu Pai. O meu Pai falou para você fazer X e você fez Y. O meu Pai disse, eu sou o único, e você falou, não, é outro. O filho falou, o meu Pai é único. O filho falou, os verdadeiros adorarão o meu Pai. Mas não, o homem quer fazer tudo ao contrário do Pai e do Filho. Então, esse sinal, que é a parte espiritual, já está na mão e na testa, no entendimento de muita gente. Tá? Então, eu queria encerrar por aqui, mas eu quero que agora venham as pessoas com perguntas,
questões que, se tiver dentro do meu entendimento, vai ser um prazer falar de acordo com o que eu vou achar aqui dentro das Escrituras Sagradas. Porque, como eu disse, a minha palavra não vale nada, eu não sou ninguém, eu não mereço crédito. Eu preciso apenas mostrar o meu pai falando e meu irmão. Aí eles sim merecerão crédito e honra. Então, todos vocês fiquem à vontade, porque eu vou olhar aqui para o lado direito da tela, que tem as questões, né, Islênio? Pode falar um pouquinho? Quer falar alguma coisa, Renato? Pode falar, Islênio. Tem bastante perguntas aqui, dúvidas, né? Fala sobre do Talmud, né? Sim. Descoberto em 1963. Tem também, dentro desse Talmud também, que é o nome é Jesus Cristo é a besta. Tem bastante perguntas aqui. Uma coisa, Islênio, para eu deixar bem claro para as pessoas aqui, que eu estou falando e as questões que eu vou sanar para todos é em comum ao que todos têm, ou seja, as escrituras aqui que tem na mão de cada um. Eu não posso de maneira alguma sair das escrituras, entendeu? Então, se alguém falar, mas é isso ou aquilo e não tiver dentro das escrituras, eu não vou poder falar, porque eu estarei indo contra o que o pai falou. Eu preciso só responder o que o pai me afirmou, entendeu? Então eu não posso ir para o Talmud, porque eu tenho o que tem em comum com todos. Então é a mesma coisa que o pessoal falar o seguinte: não, Chico Xavier escreveu um livro X que fala uma coisa. A palavra de Chico Xavier não me interessa. O que interessa é a palavra do meu pai e do meu irmão. Entendeu, gente? As perguntas e as questões têm que ser pertinentes ao que está no livro sagrado, não fora dele. Tá bom? Pode passar. Alguém com as perguntas que eu não vejo aqui, né? Na verdade, Solange, você chegou a entender, Solange, alguma coisa? Ou ficou muitas dúvidas? Eu estou ouvindo, por enquanto eu quero ficar ouvindo para aprender os irmãos. Eu saí do sistema faz uma semana, então eu acho que eu tenho muito que aprender ainda por enquanto. Mas ficou claro pelo que estava escrito e o que aconteceu? Sim, claro, você está sendo bem óbvio. Eu acho que está sendo bem compreensível o que você está falando, dá para entender. Ótimo, é isso que é o importante, que as pessoas entendam. Porque se as pessoas entenderem, não vai ter mais ninguém que consiga enganar a vocês, entendeu? Por isso que é preciso entender. Mas entender não o que eu falo, entender o que o Criador falou, tá? Fala lá, Islênio. Para mim, como eu saía, tinha um sistema, né? Uma rede de sistemas, então o que você está falando aí está corretíssimo, né? Porque as pessoas levam muito na área materialista, né? É isso, perfeito, Islênio. Agora entendam todas vocês, tá? Eu vou dar uma dicasinha que é muito boa para se compreender as escrituras. Existe uma antiga aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento é toda a parte referência material que são sombras. Tudo que está escrito ali na Antiga Aliança acontecerá no Novo Testamento com o Messias. Tá? Então vou dar um exemplo aqui simples. Caim e Abel, 2 irmãos, correto? Você vê que Caim, ele trabalhava na terra e Abel era pastor, né, de ovelhas. E
Caim ofereceu os frutos da terra ao Criador e foi negado. Mas Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. E Caim ficou com inveja disso, levou ele para fora da cidade e o matou. Né? Sombras do que aconteceria com o Messias no Evangelho. Abel representa o mestre e Caim, os seus irmãos, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Todas as primícias do rebanho, todos aqueles 144 mil que ele conseguiu arrebanhar naquele tempo, de todas as tribos que ele avisou, foi anunciado. Se você vê em Apocalipse 14, está falando lá. São as primícias que o Messias pegou e ofereceu ao seu pai. Né? Então, primícias são os primeiros. Então, todos aqueles 144 mil são as primícias oferecidas pelo Messias ao seu pai. Travou aí, foi? Parece que deu uma travadinha no vídeo do Travou? Daniel. Você tá aí, Daniel? Tem que dar uma queda aí na net dele. Alguém tá me ouvindo aí?